Olá pessoal da enfermagem, vamos dar continuidade, né, aos exames laboratoriais. A gente já tinha falado, né, dos exames de escarro, né, a gente falou também da punção capilar, da punção venosa, punção arterial, falamos também da punção que a gente faz, né, um paciente vivo e um paciente, né, do cadáver, que seria a biópsia e a necrópsia, tá? E também a gente falou também do exame líquido cérebro raquidiano, né? Líquido cérebro espinhal, tá? Então são exames que tem momentos que a gente vai participar, igual da punção capilar, punção venosa, né? E que a gente vai auxiliar, né? No caso do escarro, a gente vai estar orientando como é que tem que ser coletado. Na punção, né, da coluna, né, a gente vai também auxiliar o médico, né? E na punção de exames anatomopatológicos também a gente vai estar auxiliando o médico. No caso da biópsia, a gente vai estar no bloco cirúrgico, pequena cirurgia, o bloco cirúrgico é grande, a gente vai estar auxiliando o médico e lá, né, decorrer do médico, vai fazer essa retirada, essa remoção desse tecido, a gente vai encaminhar, né, esse tecido, né, essa parte que foi retirada e colocar num frasco, nesse frasco tem formol, tá? E no caso da necrópsia, tem uma equipe também específica que trabalha nisso, tá? Isso não é feito no hospital, isso é feito numa parte já apropriada para isso, tá? Onde que vai ser feita essa necrópsia, tá? E agora a gente vai dar seguimento, né, gente, no exame de urina, tá? É um exame que a gente também tem costume, né, de sempre fazer, é um exame fácil de orientar, tá? Mas tem que ter orientações. Tem gente que nunca fez e tem gente que quando faz de errado, né? O exame de urina rotina é um exame tranquilo, a gente entrega o frasquinho para o paciente, né? Se ele vai fazer, né, um exame, se passou no laboratório, coletou a amostra, a gente orienta como é que tem que ser feito. Se vai coletar também no hospital, que não seja a primeira urina do dia, a gente também tem que orientar que pelo menos lava, né, os órgãos no hospital, quando se coleta, né, fora do horário, às vezes é inviável, né, fazer essa asepsia, mas em casa a gente tem que fazer, tem que orientar, né? E se o paciente está internado também, deixar o frasquinho para ele, mesma coisa que você deixa o frasquinho de escarro na noite anterior, vocês podem também deixar o exame de urina na noite anterior, porque o paciente acordou, ele vai desprezar a urina dele. Lembrando que tem que fazer uma higiene, o ideal é que seja a primeira urina do dia, tá? Fazer uma limpeza, tá? Feita essa limpeza, desprezar um pouco do jato e colher o jato do meio, tá? Lembrando que coletou, fecha bem o frasquinho, passa uma água por fora, tá? Identifica em casa, é bom colocar o nome, né? Ou lá também o próprio laboratório vai identificar para vocês, tá bom? E também tem o exame infantil, né? Que a gente vai ter que oferecer para essa mãe, né? No caso de menino ou menina, a gente tem um envelopinho, né? É um envelopinho onde que a gente vai adaptar tanto na vagina da menina como no pênis, tá? Depois a gente vai deixar, pode colocar fralda, tá? É um plástico mesmo. Depois a mãe vai observando para nós se fez xixi, fazendo xixi, a gente vai transportar essa urina do saquinho para o frasquinho, tá? O exame de pacientes sondados, né? Esse paciente que está com sono, como a gente vai coletar? Vocês não coletam, gente, a urina da bolsa coletora, tá? Vocês vão coletar a urina na parte de cima. Na parte de cima dessa sonda, eu tenho um guia, tá? Onde vai direcionar por onde que eu vou coletar aquela urina. Então, a princípio, eu tenho que fechar a sonda por 30 minutos, uma hora mais ou menos, tá? E coletar próximo, né? Próximo onde que está identificado a urina. Vou fazer uma limpeza nesse dispositivo que eu vou coletar, com uma agulha e uma seringa estéreo, né? Eu vou pegar, vou adaptar e vou tirar o tanto de urina. 5 a 10 ml é o suficiente. Lembrando que depois que eu faço essa coleta, eu tenho que abrir a sonda, tá? Então, paciente sondado, eu não
colho na bolsa coletora não, tá? Por quê? O que está na bolsa coletora, gente, já está sujo. Então, quando eu coleto a amostra, eu coleto próximo de onde está saindo sangue, uma urina limpinha, uma urina estéril, tá? Porque está saindo de dentro do paciente, tá bom? Outra coisa, paciente idoso, eu preciso coletar a urina dele, né? A doutora pediu, o doutor pediu o exame de urina, tá? Só que é um idoso, então ele não tem, ele não vai poder falar com vocês direito a hora que ele vai fazer xixi, né? Ainda mais aquele paciente que fica com fralda, então o ideal que seria uma sonda vesical de alívio, tá? Também quem passa essa sonda vesical de alívio é o enfermeiro, vocês me auxiliam na hora de passar. Tá? A gente vai fazer a asepsia, vai usar o material adequado, vai pegar a sonda da numeração adequada, vai passar a sonda na uretra para coletar. Então, o frasquinho vocês já ficam em mão, todo mundo protegido, todo mundo enluvado. Assim que eu passar a sonda, vai vir a urina, que é um procedimento que eu vou saber que está sendo viável, sendo correto, é quando vem a urina, né? A gente vai desprezar essa urina no frasquinho, tá? Não precisa ser o frasquinho cheio, tá? Como a sondinha já está na uretra, já posso desprezar essa sonda para o paciente, né? E tira a sonda, organiza, limpa o senhor ou a senhora que a gente coletou, coloca a fralda, deixa ela organizadinha e encaminha esse exame para o laboratório, tá? E também tem o exame de 24 horas, né? É para identificar, são aquelas proteínas, potássio, eletrólitos que são excretados lentamente no organismo, tá? Como é que a gente vai perceber isso? Fazendo uma coletagem de 24 horas. Lembrando que começou agora às 7 horas da manhã, começa pela manhã, né? Aí vai até no outro dia. Então, evitar ficar saindo de casa, ficar mais resguardado esse tempo de exame para não ter perigo de vocês urinar fora do local, tá? Tem que coletar todas as urinas que são excretadas nesses 24 horas. Lembrando que esse frasco derramou, gente, a coleta tem que ser realizada de novo, tá? Então, vamos lá. Então, o exame de urina de rotina deve ser colhido de preferência a primeira urina de manhã, caso não seja possível coletar a urina que tenha permanecido, por pelo menos 4 horas retido da bexiga. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer a primeira urina do dia, tá? Então, 5 horas da manhã, eu já comecei a ter vontade de urinar, Então, 5 horas da manhã está muito cedo, né? Então, o que recomenda? Pode desprezar, mas que você coleta depois de 4 horas, tá? Então, não vai perder aquele dia, né? Então, e também comunica, que ó, essa urina eu não consegui esperar para eu coletar, não. Eu urinei, mas eu esperei 4 horas e coletei de novo, tá? E se informa para o laboratório, tá? Tem laboratório que pede 4 horas, 3 horas, 2 horas, tá? Então, às vezes, se você não conseguiu, eu esqueci, fui lá e urinei, tá? Então, marca o horário, espera 4 horas e coleta de novo, tá bom? É importante informar para o paciente que ele não deve ingerir muita água devido ao risco de alteração do exame. Além de alteração do exame, gente, se você bebe muita água, você vai fazer xixi toda hora. Você vai urinar toda hora. Então, não tem como você segurar isso pela madrugada, tá? Então, reduz um pouco da água, né? Toma água, né? No período ideal. Mas quando chegar por volta de 8 horas, 6 horas, 7 horas da noite, maneira um pouco do líquido, né? Para você conseguir dormir e coletar essa urina pela manhã, tá? O frasco que vocês vão precisar, um frasco ele é plástico, né? Luva de procedimento, lembrando que quando esse paciente entrega o frasco, gente, olha se ele está bem tampado, tá? Não pega direto no frasco, a gente não sabe se esse paciente limpou esse frasco, lavou esse frasco, não, eles pegam um papel toalha, põe a luva, tá? Então tem o máximo de cuidado com vocês, tá? Motivo do exame. Como deve ser feita a higienização? Limpeza rigorosa da região genital, lavar as mãos, mulher deve separar os grandes lábios, os homens devem puxar a pele para que recobre o pênis. Ensaboar bem com auxílio de água, de gás ou algodão embebido com sabão, enxaguar com água corrente, enxugar com toalha limpa ou papel toalha. Como deve ser colhida a urina? Mulher deve separar os grandes lábios e os homens devem puxar a pele que recobre o pênis para a coleta. O primeiro jato da urina deve ser desprezado. Ao começar a urina no vaso, interromper a micção e posicionar o frasco de forma a colher a urina de jato médio. Quando vocês fazem essa limpeza, igual eu falei com vocês, o homem abaixa aquela pele que cobre o pênis, a mulher abre os grandes lábios, limpa,
tá? Vocês não fazem isso para coletar. Na hora de fazer xixi, vocês não vai abrir os grandes lábios. Então, pelo menos, gente, lave bem os órgãos genitais. Lembrando que a mulher não vai lavar de trás para frente, não, tá? Lava por cima primeiro, depois de frente para trás. E o homem, pelo menos, gente, abaixa essa pele, abaixa essa glande que cobre o pênis, tá? Limpa bem para fazer essa coleta, tá? Porque nessa pele, gente, tem homens que têm esse excesso de pele, fica muita sujeira, tá? Então, o ideal é que faça essa limpeza bem rígida, tá? Ao começar a urinar, no vaso interromper a micção. Então, gente, comecei a urinar. Eu não vou coletar, não vou colocar no frasco. Deixa desprezar, né? Deixa a urina lavar o canal de vocês. E vocês vão coletar a urina do meio, tá? Qual será as outras de procedimento? Recolher o frasco, tampar, passar água corrente, secar com papel toalha e proceder à sua identificação. Rotular o frasco com o nome, o número do quarto, leito, deixar a unidade do paciente em ordem e o mesmo confortável no leito. Lavar as mãos, registrar a coleta no prontuário e encaminhar o material para o laboratório com o pedido de exame. Tá? O profissional deve usar luvas de procedimento quando for necessário auxiliar ou fazer o procedimento de higienização da coleta. Lógico, gente, tá? Eu tenho que ajudar aquela senhorinha, ela não quer que passe a sonda, tá? Então, vamos fazer uma higiene, vamos colocar a comadre por baixo, né, do bumbum dela e vamos esperar ela fazer xixi, tá? Mesmo que não seja vocês que estejam lá, ofereça luva para o acompanhante segurar o frasquinho para vocês poderem coletar, tá? Se precisar fazer uma higiene, gente, tem que fazer esses cuidados, né? Coloca luva, às vezes, quando a gente está passando, né? Vamos lá, Juliana, vai ter que ser uma sonda vesical de alívio. Quando a gente chega, o paciente está todo evacuado. Eu não posso fazer meu procedimento com um meio contaminado, né? Então, a gente vai pegar uma comadre, vai fazer uma higiene íntima, vai limpar direitinho, vai trocar a fralda, né? Aí, mesmo fazendo essa limpeza, eu tenho que fazer uma desinfecção. Usar desgermante, fazer a técnica correta para que eu não leve, eu já estou introduzindo, estou fazendo um procedimento invasivo. Então, eu tenho que manter aquele meio bem limpinho, tá? Para que eu faça o procedimento. Quando a coleta for por cultura, deve-se ter o cuidado maior na higienização, realizando no mínimo 3 vezes. Local para a coleta de urina na sonda, é o que eu falei com vocês. A sonda, gente, ela tem um dispositivo, ela tem no canal dela, lá numa mangueirinha, ela tem uma borrachinha, um silicone. É por lá, eu vou mostrar para vocês também, tá? É por lá que a gente faz essa coleta, tá bom? Exame de urina de 24 horas. As amostras de 24 horas são comumente solicitadas devido a proporcionar uma taxa média de excreção de substâncias como hormônio, proteínas, eletrólitos, que normalmente são excretadas em quantidades pequenas e por isso a necessidade da coleta durante um período mais longo. Tá. Se eu fizer a urina do dia, às vezes não vai, no exame de urina não vai estar presente essa proteína, essa dosagem de hormônios, eletrólitos que o médico está querendo investigar. Não vai estar na parte da tarde, não vai estar na parte da noite. Então, por isso, gente, que o ideal é fazer o exame de 24 horas. Então, a quantidade suficiente de frasco com tampa, luvas de procedimento, conservante se necessário, refrigerar, recipiente graduado, quando houver acompanhamento de eliminação de líquidos. Então, gente, o que a gente deve fazer? Coleta toda a urina obtida durante o período notificado da enfermagem, após a micção, e quanto aos cuidados em relação à contaminação com papel higiênico e fezes. A primeira urina deverá ser descartada, anotar o horário em precisão de minutos, iniciar o período de coleta com a bexiga vazia. A partir daí, toda a urina deve ser recolhida até completar 24 horas. Acordei. Então, vamos lá. Deu vontade de evacuar? Deu vontade de urinar? Toma um banho caprichado? Beleza. Fez toda a higienização, urinou, evacuou, toma um banho. Aí agora a gente vai começar. Então, a próxima urina, você já começa a colocar nesse frasco, tá? Após a primeira amostra da urina do frasco, acrescenta o conservante requerido e refrigerar conforme a rotina da unidade. Coletar toda a amostra durante o período prescrito. Calçar as outras de procedimento, recolher o frasco, tampar, lavar em água corrente, secar com papel toalha e proceder à sua identificação. Rotular o frasco, deixar a unidade em ordem e encaminhar para o laboratório. Agora, gente, mas eu vou fazer isso em casa. Então, o laboratório vai identificar vocês.
né? Vai explicar qual frasco é o ideal, às vezes ele vai ter o frasco lá, às vezes vão ter que comprar, vai dar esse conservante. No hospital já vai mandar para vocês tudo certinho, né? Mas em casa, normalmente isso faz com o paciente em domicílio também. Então o laboratório vai orientar vocês com todas as dúvidas, tá? Se acidentalmente uma amostra for descartada, reiniciar todo o procedimento. Daí a necessidade de sempre orientar o paciente e familiares a preservar toda a urina obtida nesse período de tempo, tá? Nesse período de coleta. O ideal também, gente, anota. Meio-dia, X, 1 hora, 1h15, anota, tá? Ideal anotar também. E a urina na criança, né? Frasco plástico, recipiente pronizado por roleta, luva de procedimento, sabão neutro, líquido, algodão e duche para enxágue. Na criança, chegou a criança, né? Para nós, igual eu falei, ou vocês podem oferecer o frasquinho, se for recém-nascido, bebê de colo, gente, criança de colo, tem que ser esse plástico, né? No plástico ele tem um adesivo, né? E nesse adesivo, a gente tira esse adesivo, então tem um orifício, uma bolinha, onde que a gente vai adaptar o pênis e vai cortar, né? Para ficar um pouquinho mais largo, para a gente adaptar na vagina, né? Então a criança vai fazer o xixi vai cair nesse saquinho e a gente vai colocar no frasco recipiente né? Solicitado. Vamos lá. Lavar as mãos, higienizar a genitália das crianças. Meninas devem sempre separar os grandes lábios e os meninos puxar a pele que recobre o pênis. Ensaboar bem com auxílio de gases ou algodão embebido em sabão. Enxaguar, enxugar com toalha e nos casos de exame de cultura deve-se fazer a limpeza 3 vezes, tá? O que acontece? Se a gente tem que ter atenção que nesse recém-nascido é muita pomada, né? Então, limpar bem para ficar sem resquício nenhum, principalmente a menina, né? E no hospital, se acontecer isso, vamos encaminhar a criança para um lugar mais reservado, vamos fazer essa higiene, né? Dessa criança, essa limpeza, para que fica mais fácil, né? Da gente limpar e coletar, né? E colocar esse saquinho na criança para poder fazer o xixi, tá? Como deve ser colhida a urina? Calçar as luvas, retirar o papel que recobre o saco plástico e fixe na região genital em torno da sua uretra. Verifique se ficou bem colado. Guardar até a criança urinar. Após a obtenção da quantidade solicitada de urina, retire o saco coletor, feche, colocando em bordas com orifício. Proceda à identificação, tá? Rotular, né? Deixe a unidade do cliente em ordem e encaminhe para o laboratório, tá? Então, gente, aqui fala, né? Que você vai tirar o invólucro que tem nessa embalagem e adaptar para ver se está bem preso, né? Nos órgãos genitais da criança, né? Do menino ou da menina. Feita essa coleta, gente, vocês podem virar, né? O frasquinho, você pode virar esse invólucro e tampar, tá? Desde que não derrame, gente, porque criança é muito difícil fazer a coleta. Eu prefiro que despeje, né, esse líquido no frasco, é mais seguro, tá bom? Tem criança que não vai deixar vocês fazerem isso, não vai deixar vocês limparem, então pode deixar a mãe fazer isso, desde que vocês orientem a mãe da forma correta, desde que vocês ficam próximos para ver se a mãe está fazendo a técnica correta e oferece luva, né, para a mãe estar higienizando para não a sujeira da mão da mãe passar para a criança, né? E lembra, gente, tem que fazer higiene. Ah, mas a criança limpinha, mas mesmo assim, tá, gente? Passa um soro fisiológico, uma gazinha, tá? Deixar aquela região bem limpinha, tá? E se for em casa, tem que fazer isso também, explicar isso à mãe, tá bom? Observações. Fazer a primeira urina de manhã, se não houver contraindicação médica. Não oferecer muita água à criança devido à possível alteração do resultado. No caso de criança não olhar num prazo de 30 a 40 minutos, repetir a higienização e colocar novo frasco, tá? E demora, gente. Vocês vão ver isso no hospital, a criança demora. Quem tem filho, né, sabe que demora. E outra coisa, demora também no psicológico, gente. Ah, você tem que fazer xixi, tem que urinar, tem que evacuar. Nunca a gente consiga. Principalmente na próxima agora, que é as fezes. Às vezes, né, você tem aquela bateria de exames. Coletou urina, coletou sangue, mas tá faltando as fezes. E as fezes, ela demora mesmo, tá? Então, o psicológico, ele atrapalha muito, né? Principalmente em relação que eu tenho que coletar fezes, falar com o paciente que tem que coletar para levar para o exame, tá? Então, exame de fezes.
né? É a mesma coisa do frasco, né? Vocês vão estar colocando, né, um pedacinho das fezes nesse frasco e levando para o laboratório, tá? Então, frasco plástico, recipiente padronizado para coleta, frasco conservante, quando solicitado, luz de procedimento, papel para auxílio na coleta, tá? Então, às vezes, tem um exame que tem que ter um conservante lá dentro, tá? Tudo indicação do laboratório, tá bom? Organizar todo o material em uma bandeja, lavar as mãos, orientar o paciente, solicitar o cliente para que defeque sobre um papel toalha, usando uma pazinha, colhe a primeira porção das fezes e colocar no frasco próprio. Calçar as uvas de procedimento, recolher o frasco, tampá-lo, lavar com água corrente, secar com papel toalha e proceder à sua identificação. Rotular o frasco, deixar a unidade em ordem e encaminhar para o laboratório. Quando acontece isso em casa, tá? A gente pede, né, para a pessoa defecar em cima desse papel, né? Papel toalha, o papel higiênico, e com a pazinha que vai estar dentro desse frasquinho que o laboratório vai te dar, você pega, né? Uma boa, não vai pegar de uma quantidade que vai encher o frasco coletor, né? Mas você pode coletar. Eles recomendam também que a gente pode coletar no início, no meio e no final das fezes. Também é interessante você coletar essas 3 amostras, tá? E não uma grande de uma vez, tá? Seria uma opção também. No caso de paciente que não consegue realizar o exame, deve-se oferecer a comadre e a coleta do material deve ser feita na mesma. Isso no caso do hospital, tá? Ou se o paciente não consegue fazer na fralda, oferece a comadre, tá? As amostras de bebê poderão ser retiradas da fralda. Quando o médico solicitar o MIF, após colocar as fezes no frasco, fechar e agitar para dissolver as fezes no líquido conservante, tá? Então, isso é a recomendação, tá bom? Fez isso, encaminha para o laboratório, ok? Recapitulando, dá uma lida, é muito bacana esse recapitulando. Faça exercício quem não fez ainda, tá? Mas eu preciso pelo menos estar avaliando, pelo menos as aulas que eu já fiz, a apostila já está chegando ao final. Então, gente, faça os exercícios. É uma comprovação que vocês estão estudando, é uma comprovação que vocês estão fazendo os exercícios, tá? E eu vou tentar, né, programar alguma coisa para eu estar mostrando as técnicas para vocês, para clarear tudo que eu tô falando aqui, tá bom? Vamos dar continuidade, gente? E falar, né, finalizando a apostila aí, nos cuidados pós-morte, né? É um cuidado, gente, primordial que vocês têm que ter com o paciente, tá? Não é porque o paciente morreu, a planta acabou, vamos arrumar esse paciente aqui que tem muito serviço. Não. O respeito, né? Tanto quando ele estava vivo e principalmente quando ele está morto, tá? Então, o respeito que você tem que ter com ele, o respeito que vocês vão ter que ter com a família, tá? Infelizmente, né, com essa pandemia que a gente está tendo, infelizmente as pessoas não tá tendo condições nem de velar os seus entes queridos, né? As pessoas que tá morrendo do Covid, a preparação é totalmente diferente, tá? Então, tem que ter o máximo de respeito, tá? Então, o que é cuidados pós-morte? Após a constatação do óbito médico, são prestados cuidados de enfermagem no corpo do indivíduo. Os procedimentos para a preparação do corpo devem ser feitos antes que ocorra a rigidez cadavérica. Ou seja, quem constata que o paciente está morto, que o paciente está sem vida, é o médico, não são vocês. Por mais que vocês estão lá sentindo o pulso e o pulso não está batendo, vocês não falam, vocês não alarmam. Quem tem que falar é o médico, ok? Então, a partir do momento que o paciente morreu, veio a óbito, gente, eu vou esperar o médico constatar. Depois que o médico constatou, autorizou, a gente vai começar a arrumar o corpo, tá? Vocês não vão, morreu. O médico nem chegou no quarto, o paciente já está lá, envolvido num pano para descer para o necrotério. Nada disso, gente. Espera o médico constatar. Normalmente o paciente veio a falecer, o médico gosta que faça um eletrocardiograma para realmente certificar que não tem nenhuma onda cardíaca nesse paciente, tá? Então, feito isso, gente, aí a gente vai preparar o corpo. Se o paciente estiver muito sujo, cheio de secreção, se o paciente estiver cheio de sangue, vomitou na hora, né? A gente não sabe se teve que fazer reanimação, como que foi. Então, a gente não vai dar banho nesse paciente, mas pelo menos a gente vai limpá-lo, tá? Então, tira o excesso de sangue, tira o excesso de vômito, né? Retira todos os dispositivos que tiver no paciente, catéter nasal, se tiver com tubo,
tem a forma de tirar, eu tenho que desinsuflar um balonete que fica lá dentro se tiver com tubo, se tiver acesso venoso, se tiver um acesso central, se tiver com sono vesical de demora, eu tenho que tirar. Mas não é porque o paciente está morto que eu tenho que arrancar as coisas dele, não é isso, tá? Tira com cuidado. Eu gosto que tudo que vocês estão tirando do paciente, vocês vão colocar num saco plástico. E que lá, gente, estava no paciente, tá? Então, tira e coloca nesse saco plástico. Se o soro estiver cheio, rasgue o soro, né? Corte o soro, despreza o soro. Se a bolsa coletora da urina estiver cheia, despreza a urina e coloca tudo nesse frasco, tá? Coloca o esparadrapo com algodão para não extravasar o sangue. Limpa o paciente, tá? Se o paciente tiver com dentadura, retira essa dentadura, entrega para a família, tá? Se tiver alguma coisa no bolso, alguma coisa no paciente, entrega para a família, tá? Tem pacientes que, eu lembro que eu atendi uma vez, um paciente que ele ficava só de touca, ele tinha um problema, eu acho que ele tinha câncer, mas ele não morreu, a morte dele não foi por isso. Aí eu tirei essa touca e parece que ele estava também usando um tampão. Eu sei que só deu o reboliço, né, que eu penei por isso, tá? Então, tem coisas que o paciente fica de touca, o paciente que fica de lenço, uma coisa que você vê que é de costume do paciente, deixa, que quem vai tirar isso ou é a família ou é a funerária. A gente só vai preparar esse paciente para descer para o necrotério, tá? Então, retira tudo, gente. Passa um pano, não é dar banho, mas eu vou só limpar esse paciente para que esse paciente não saia com cheiro de fezes, não saia do quarto com cheiro de sangue, né? Então a gente vai tirar tudo, limpar esse paciente se está com vômito, eu não vou descer ele com a roupa suja e muito menos o paciente pelado, tá? Então ou a gente coloca uma camisola ou pede a família, né, para me dar uma roupa só para a gente preparar o corpo dele, lembrando que se o paciente veio a óbito, a gente pede para a família ficar lá fora, mas pede uma roupa para a gente colocar nele, pede uma fralda para a gente colocar, se tiver isso, né? E pede para guardar lá fora. Não é porque a família está lá fora que vocês têm que fazer o paciente de gato e sapato, não. De novo, o máximo de respeito com esse paciente, tá? Então, limpa esse paciente, vamos tirar tudo, tirou, fez o eletro, o médico autorizou, a gente pode estar mexendo, então retira tudo que tiver nele, limpa o paciente, coloca a fralda, coloque essa blusa, não vai ser a blusa que vai ser velada. Então, esse paciente está limpinho, troca o lençol dele. Pronto, o paciente está limpo, pronto para descer. Então, vocês vão amarrar com uma atadura no pescoço, tá? Para não ficar rígido aqui, gente, não dê que a funerária consiga arrumar ele depois. Vai apoiar a mão, né, no tórax e passar uma faixa também, amarrar e amarrar as pernas, tá? Feito isso, gente, vocês vão cobrir o paciente com lençol, tá? Identifica, né? O interessante é que vocês têm, sempre tem um papel, né? Ou um esparadrapo, pega um papel e identifica o nome do paciente completo, a idade do paciente, a data e o óbito, a hora que foi o óbito, tá? Porque essa identificação vai estar no paciente, em cima do lençol, tá? Tem algumas instituições que pedem para colocar no tórax, né? Essa identificação e em cima do lençol também, tá? Feito isso, gente, liga para a portaria e o pessoal da portaria vai encaminhar esse paciente para o necrotério, tá? Aí, gente, o que vai ser feito? Aí, gente, é a funerária que vai preparar esse paciente, né? A funerária vai levar esse paciente e vai ser preparado lá com a técnica deles, que eu aqui não é interessante a gente saber o que faz lá, tá? O paciente COVID, né? Como que é preparado esse paciente? Primeiro, o paciente que tem COVID é um paciente que vai estar isolado. A paramentação da gente é diferente, tá? Então, quando se tem um óbito do paciente COVID, entra-se mais uma pessoa para ajudar, só 2 pessoas, com paramentação também, continua com a paramentação com o paciente COVID. Além disso, a gente vai tirar tudo que tiver no paciente, colocar nesse saco plástico da forma que eu falei com vocês. E, gente, esse paciente, ele vai ser colocado num saco, né? Num saco apropriado, né? Para esse tipo de paciente que não pode ter essa contaminação, né? Então, se coloca esse paciente no saco, não vai ser no lençol. E esse paciente também, gente, não vai para o necrotério, tá? Esse paciente, ele vai sair direto
do quarto, né, de onde que ele estava, do óbito, dentro desse saco plástico. Dependendo, gente, a funerária já vem buscar esse óbito, nesse corpo, já colocar no caixão e já vai ser enterrado, tá? Não se faz, né? Não se tem mais velar esse paciente, porque é perigo, né? Por quê? Do contágio, tá? Então, o perigo é esse, de contaminar e contaminar até as pessoas da funerária, tá? Então, a gente arruma esse paciente, esse corpo, né? Faz tudo que tem que fazer, só que vai colocar nesse saco, é um saco apropriado que a funerária tá passando para os hospitais, né? E já até o hospital já tem para isso, né? Higieniza esse saco depois, passa hipoclorito, né? Por fora também e já aciona a funerária já pega e já leva para ser enterrado, tá? O interessante também, quando a gente vai preparar esse paciente do COVID, é colocar algodão em todos os orifícios, né? Onde sai secreção, no ouvido, no ânus, né? Para que não tenha perigo de contato, tá? Mas, voltando, né? Sem ser o paciente COVID, vocês vão fazer só isso, gente. Normalmente, o paciente está com muita secreção, eu costumo, com o paciente que não é do COVID, tá, gente? O paciente, vamos voltar lá na primeira parte. Eu costumo aspirar, porque no momento que a gente vai mexendo no paciente, virando o paciente, ele vai sujar o lençol todo de novo, tá? Às vezes o paciente vai dar uma diarreia, mas não é que ele tá com diarreia, porque o sistema esfinteriano dele soltou tudo, gente. Às vezes o paciente vai urinar, às vezes o paciente vai evacuar. Então, nessa hora que a gente está preparando, virando o paciente para um lado e para o outro, então isso vai estar sendo eliminado, tá? Então, por isso que tem que fazer essa limpeza nesse paciente, para a gente também não andar com o paciente, né? Se o pessoal da portaria não andar com esse paciente para o hospital afora, com esses cheiros, né? De urina, de fezes, que também isso, gente, isso contamina, tá? Então, não é só porque é um paciente COVID, mas todo esse paciente, quando ele sai daquele quarto, e, de novo, não precisa dar o banho, mas pelo menos limpar esse paciente. E, gente, por favor, não leve esse paciente para o necrotério nu, sem fralda, sem uma roupa, né? O bom senso e o respeito. Coloca uma blusa, não precisa colocar calça, mas coloca uma blusa ou uma camisola e coloca a fralda nesse paciente, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para passar com vocês. Os cuidados de enfermagem, notificar o enfermeiro encarregado do setor, o médico e o necrotério. Quando existir autorização de doação de órgãos, deve ser tomadas as medidas cabíveis para que esse seja viável. O que é isso? O paciente está lá no CTI, né? Então, deu morte cerebral. Então, só o paciente está mantendo vivo só a base de aparelhos, né? Então, esse paciente, ele é candidato a doadores de órgãos, de doar os seus órgãos. Então, a equipe, né, o médico vai conversar com a família, vai preparar toda essa equipe, né, para que ocorra essa doação de órgãos. E uma equipe também de fora, se o hospital não tiver, uma equipe de fora vem para colher esse óbito, esse órgão, né, normalmente já se achou o doador. Então, é toda uma rotina que vai fazer antes de ligar aqueles aparelhos. Depois que liga os aparelhos, não tem como mais, tá? Então, se ele é doador de órgão também, isso também, gente, no decorrer, às vezes a própria família vai falando com o médico, às vezes o médico também pergunta se vai querer doar os órgãos. Então, isso tudo é feito, né, de acordo, né, com uma equipe multiprofissional. A notificação para a família deverá ser feita pelo médico, conversar com a família sobre seus desejos de velar o corpo ou ajudar no seu preparo, seguir as normas de intuição como manejo dos pertences do paciente. É importante considerar todas as precauções ao manipular o falecido, devido aos riscos de contaminação, principalmente se houver infecção ou isolamento. Então, a técnica, né? Providenciar a privacidade do corpo, colocar o avental, as luvas e outros equipamentos de proteção individual, retirar travesseiro, soltar a roupa de cama, remover equipamentos, igual eu falei com você, sonda, drenos, tubo, curativo não, desculpa. O curativo mantém, viu, gente? Não precisa tirar os curativos, não. Se o curativo, o paciente está todo sujo, põe só uma gazinha com esparadrapo, com micropore. Tirar o acesso venoso, soro, tudo isso, o paciente não pode ir como necrotério com isso, não. Posicionar o corpo em decúbito dorsal, com os braços dobrados sobre o abdômen, ou seja, barriga para cima.
Protocolar, se possível, a prótese dentária, recolocar, desculpa, se possível, a prótese dentária. Se não for possível, mandar junto com o corpo para o necrotério ou coloque junto com os pertences do indivíduo. Fechar a boca do paciente, caso esteja aberta, amarrando a atadura na cabeça, ao queixo. Proceder também à sustentação dos pés e mãos. Realizar a higienização do corpo com água e sabonete, colocar pano absorvente sobre as asas e entre as pernas. Após aplicar a etiqueta de identificação, colocar o corpo deve ser vestido com um avental limpo, caso os familiares desejam ver o corpo. Em alguma instituição, é utilizado o avental sobre o envoltório do corpo. Cobrir o corpo com lençol. Preencher uma etiqueta, guardar os pertences, colocar o corpo sobre uma maca e transportar no necrotério, mas isso quem vai fazer é o pessoal da portaria. Registrar no prontuário, após o transporte do corpo, providenciar a desinfecção da unidade. Qual que é essa desinfecção? A terminal, né? Que teve um óbito. E depois que faz essa higienização, né? Depois faz a desinfecção, prepara o corpo para vir outro paciente, tá? Então, essa é a rotatividade nossa. E se deparar com uma pessoa, né? Com um óbito, com uma pessoa que morre, né? Não é fácil. Não falo para vocês ser sangue frio, não. A gente tem sentimento. Vai ter mortes que vai abalar a gente, vai ter mortes que vai consolar a gente, porque a gente sabe o sofrimento do paciente, a gente sabe que o que ele está passando, né? Então, até a família mesmo, né, vai se confortar com o ocorrido. Então, assim, às vezes, infelizmente, a gente é ser humano, a gente pode abalar também, mas, gente, o primordial, o respeito ao preparar esse paciente. Não só o respeito ao preparar esse paciente, mas o respeito com todos, desde o nascimento, né, gente? Nas etapas da vida da gente e principalmente nesse momento de dor. E principalmente, gente, nesse momento de Covid, né? Que às vezes nem a família está conseguindo velar o paciente. Ele já sai da unidade e já vai ser enterrado, tá? E mesmo o paciente, né, que não é Covid, depois que prepara o corpo, antes de levar para o necrotério, às vezes a família quer despedir, né? E às vezes a família nem quer despedir, já pode arrumar o corpo e levar para o necrotério, tá bom? Gente, da apostila chegamos ao fim, tá? Tem alguns conteúdos que eu vou olhar, né? De uma outra apostila que eu faço, que eu vou dar eu vou dar só uma pincelada, tá? Porque eu não entreguei a apostila para vocês, né? Então, assim, eu vou dar uma pincelada, vou estar falando com vocês, né, nos próximos vídeos. Então, assim, aguarde, né? E cada semana tem um vídeo. E nesse vídeo, né, com as próximas matérias, né, que eu vou pincelar o que é prioridade para vocês gravarem, e a gente vai estar passando para vocês, que eu vou estar passando para vocês. Sobre as técnicas, eu vou estar dando uma olhada, como é que se dá para fazer isso, né? Mas lembrando que mesmo com as aulas retornando, a gente vai rever essas técnicas todas, tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Não esqueça de fazer os exercícios, por favor, tá? Leia, gente. Quem acabou, né, que já me entregou os exercícios, dá uma lida na apostila de novo, né? Vai tirando, né? Vai anotando as coisinhas para vocês, vai vendo algumas coisas na internet para clarear né, a ideia de vocês. E lembre, gente, não deixe de estudar. Aproveite esse tempo, né? Para mim tá sendo válido, lógico que eu tô sentindo falta, né? A gente está ficando em casa, igual eu falei com vocês. Eu do hospital para casa, do hospital da casa para o hospital. E no tempo que eu estou tendo, tá valendo a pena também, porque eu estou estudando, coisa que eu precisava estudar muito mesmo, revendo muita coisa para vocês, né? Então faça a parte de vocês também, dá uma lida nas apostilas, não só as minhas, né? Mas dos seus professores, né? A videoaula não se compara com a aula presencial, mas vamos respeitar o momento. A gente acha que está acabando, né, essa pandemia, mas os casos só vai aumentando. Então vamos ter um pouco de paciência. Prejudicado não vão ser só vocês do teorema. Pensa nisso, né? O pessoal do estágio também, eu tô parada. Eles acham que eles já podem voltar. Não pode voltar. Não é o Edson que determina, gente, quando que a gente vai voltar da aula, quando eu vou voltar e ir para o campo de estágio. Isso é uma portaria, né? Então, se o teorema não está tendo aula, também tem outros lugares também que não está tendo aula, né? Então, vamos ter um pouco de paciência, vamos confiar que isso vai passar, gente. Então, a partir do momento que sair um decreto que liberou, gente, com certeza vocês vão ser prejudicados.
né? Então, vamos confiar, pensar que a gente está sendo prejudicado, né? Por conta de aula, né? Mas não somos só nós, né? Escola pública, escola privada, faculdade, a faculdade tem questão também de estágio, tudo está parado, tá? Então, vamos acreditar que vai dar certo, vamos acreditar que isso vai passar. Quando? A gente não sabe, tá? Alguns falam que vai voltar às aulas em julho, outros em agosto, vamos esperar. Vamos esperar que vai dar certo, que a gente vai superar isso e que a gente vai vencer, né, gente? Mas essa pandemia, tá? Dá uma lida, gente, na parte que vocês fizeram de biossegurança, de paramentação, acho que não sei se foi a Juliana que deu para vocês, a forma de calçar luva, máscara, touca, gorro, isso é importantíssimo para vocês, porque isso depois, gente, isso vai ser prioridade. Às vezes a gente vai voltar, né, para campo de estágio, ou a gente vai voltar para campo né, na escola, às vezes a gente vai ter que se familiarizar, porque hoje todo mundo já virou moda, né, gente? A máscara já é o nosso, a gente não sai sem máscara, como a gente não sai sem roupa. Então já virou costume nosso, né? Então dá uma lida, gente, como que calça luva, como que retira a luva, dá uma lida na técnica de higienização das mãos, higienização das unhas, dá uma lida em questão de touca, em questão do gorro, em questão da máscara, em questão do capote. Isso, gente, vai ser fundamental para vocês quando a gente voltar para, né, para nossa lida, né? Porque a gente não estava acostumado. Você pegou todo mundo de surpresa, né? Então, acho que esses vão ser os nossos equipamentos que a gente vai ter que usar rotineiro. Então, dá uma lida, vale a pena vocês dar uma lida, vale a pena vocês dar uma olhada, né? Ler sobre o Covid, né? Ler sobre os materiais. Eu acho que eu passei para você, eu acho que eu não passei para vocês não. Eu vou dar uma olhada aqui se eu tenho um vídeo da Anvisa, né? Mas também vocês já têm um vídeo, né? De lavagem das mãos, isso vocês já sabem. Então, gente, dá uma reciclagem. Não perca tempo, tá? O tempo de vocês é precioso, porque chegar lá na frente, muita gente vai reclamar que não aproveitou esse tempo, né? Para dar uma repagina, para dar uma organização na vida da gente, principalmente na vida de estudo, tá bom? Uma boa tarde para vocês e até os próximos vídeos.